Na minha infância, ouvi muitas histórias do Mapinguari, contada por pessoas que foram moradoras do antigo Seringás, perdido na imensidão da Amazônia. Quando adulto, fui colega de trabalho de um rapaz chamado Paulo. Ele trabalhava em uma grande empresa do distrito industrial. E certa vez, ele nos contou a seguinte história. Em uma tarde, por volta das 15 horas, no lugar chamado Castanhal Grande, no estado do Pará, de onde ele era natural. Bem, aquele lugar era uma comunidade que sobrevivia da coleta de castanha do Pará e praticava a agricultura de subsistência. Quando completou 11 anos, o seu pai permitia que andasse sozinho por algumas trilhas na floresta. Nessa tarde, após um temporal, o seu pai o mandou na frente para coletar castanha. Ele então pegou o saco de estopilha para recolher os ouriços de castanha e foi em direção ao castanhal, que ficava a uns 15 minutos de caminhada. Muitas vezes tinha percorrido o caminho com seu pai e também sabia que as pessoas da comunidade se deslocavam para recolher os ouriços e se reuniam para parti-los em uma grande castanheira no centro do castanhal. E essa prática era muito comum desde os tempos que o seu pai era menino. Bem, próximo ao castanhal havia um córrego. Então, o Paulo começou a atravessá-lo. E foi quando ouviu um barulho vindo do centro do castanhal, como se alguém estivesse jogando um ouriço no chão para quebrá-lo, repetidas vezes. Isso lhe deu mais confiança. E imaginando ser um dos seus vizinhos, caminhou em direção à árvore caída, e então aconteceu a maior surpresa de sua vida. Ele ficou de frente com um animal todo peludo e de olhos castanhos. Isso bem no momento em que o animal levantava o ouriço para jogá-lo ao chão. Ele viu a expressão de espanto no rosto do animal, que soltou um grito que fez com que o seu sangue congelasse nas veias e a sua língua inchasse em sua boca, impedindo que gritasse por socorro. O seu pai, juntamente com as pessoas da comunidade, ao ouvirem o grito, entraram correndo para o castanhal e passaram a perseguir o animal, mas não conseguiram encontrá-lo. O Paulo contou que não conseguiu mais dormir e ficou traumatizado. E depois de alguns dias, ele e a sua família se mudaram para Belém. Bem, essa história eu e todos os meus colegas de trabalho ouvimos, mas não levamos a sério. Mas a respeitamos e ninguém faz chacota. Agora é que vem a parte do mistério. Muitos anos depois, ao chegar no trabalho, peguei o jornal A Crítica, que é um jornal tradicional e sério de Manaus, e li a seguinte manchete: animal desconhecido é perseguido pela Polícia Federal. Resumindo, 2 caçadores foram atacados por um animal desconhecido. Um foi morto ao ter o seu braço arrancado do corpo, e o outro, que conseguiu escapar, estava com fraturas múltiplas. O que sobreviveu ia ser acusado de ter assassinado seu colega, mas o médico legista disse que ninguém teria força suficiente para arrancar aquele braço dessa forma. Agora vocês, adivinham onde foi o acontecido? Isso mesmo, em Castanhal Grande, no Pará. Boa noite. Um dos enigmas mais surpreendentes da selva amazônica, que causou e causa pânico até hoje em dia, e ganhou maior repercussão quando os sertanistas adentraram a selva em busca do ouro verde, e principalmente a seringa,
é a criatura chamada Mapinguari. No início do século passado, quando o Brasil ainda era o maior exportador de látex do mundo, bem, na época, muitos homens e famílias entravam mata adentro, muitas das vezes às 2 da manhã, levando consigo apenas uma lata com farofa de charquê. Esses homens foram espectadores de muitos encontros com um ser mitológico que a ciência tenta explicar como um ancestral jurássico, parente do bicho preguiça do nosso tempo. Seringueiros guardam os dias santos e feriados até hoje, com medo de encontrar tal criatura, conhecida popularmente como Mapinguari. A verdade é que narrarei algumas histórias de encontro dos amazônidas com essa terrível criatura. Em meados dos anos 60, 2 seringueiros estavam acampando em uma região próxima à cidade de Boca do Acre, e eles trabalhavam para um patrão justo que poucos exploravam. Os feriados e dias santos eram respeitados, e sempre havia folga nesses dias. Os trabalhadores haviam retornado à cidade para ficarem com as suas famílias, e apenas 2 deles ficaram no barracão. Sustentaram a desculpa de que queriam descansar, e não havia outro lugar para irem. Bem, o certo é que um dos seringueiros desrespeitou o dia santo e foi caçar. Ele foi alertado pelo seu parceiro de que não era uma boa ideia. O seu parceiro muito insistiu até que foi vencido pelo cansaço. O seringueiro desobediente saiu muito cedo, como de costume, e o companheiro o esperava por volta do meio-dia. Porém, as horas passaram e nada dele retornar. E quando já eram 3 da tarde, o seringueiro decidiu sair atrás do seu companheiro, pois na selva um protege o outro para sobreviver. E após uma hora de caminhada, a surpresa e o terror estavam nos olhos do seringueiro. Ele vislumbrava assustado uma criatura peluda muito alta, com um cheiro muito forte que causava ânsia. A criatura engolia com prazer o seu companheiro, soltava um grunhido horripilante enquanto mastigava os seus ossos e a sua carne. Aquela coisa era uma mistura de onça com macaco guariba, e por alguns segundos o seringueiro ficou estagnado sem ação. Seu único recurso foi subir uma árvore próxima e ficar imóvel rezando. E o horror durou cerca de 40 minutos. Porém, aquela criatura gritava, urrava, fazia sons diabólicos, batia na árvore e tentava a todo custo derrubar o seringueiro. E depois de ter se cansado bastante, a criatura foi embora. E quando o seringueiro não sentiu mais o cheiro da criatura, ele desceu da árvore, correu em direção ao galpão, pegou a canoa e o remo e adentrou no rio. Saiu da mata e chegou até a cidade. Porém, enquanto estava no meio do rio, ele conseguiu avistar aquela criatura horripilante entrando mata adentro. A surpresa dos companheiros seringueiros foi imensa quando avistaram ele chegando às margens da cidadela remando exausto. E assim que foi socorrido pelos amigos, ele começou a contar essa história maluca. No dia seguinte, foi organizada uma busca, mas nada foi encontrado, a não ser um maço de pelos de cor marrom e um cheiro forte e pedaços do corpo de um homem despedaçado. E as autoridades locais ligaram a morte a um ataque de animal selvagem, uma onça das grandes. Porém, só não conseguiram explicar por que a onça não enterrou o corpo para comer mais tarde. Então alegaram que a onça estava protegendo a sua cria. Bem, essa história é verdadeira, e a mente de cada um de vocês é livre para acreditar ou não.
Boa noite.